Meus irmãos, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. E já quero começar aqui essa pré-aula lhe presenteando, dizendo-lhe que o subsídio que estou utilizando aqui está disponível para você aí na descrição do vídeo. Aí embaixo tem um linkzinho azul, você vai lá, clica e faz o download do esboço. É presente, é grátis, não custa nada. Nós aqui do canal nos empenhamos e nos esforçamos bastante para produzir esse material no intuito de ofertar o melhor para os irmãos. E sabem como vocês podem nos ajudar? Só se inscrevendo no canal, ativando o sininho para receber as notificações, deixando o like e compartilhando esse vídeo com o maior número de pessoas possível no Instagram, no Facebook e no WhatsApp. É nosso dever como cristão compartilhar boas coisas, compartilhar boas novas. E ao fazer isso, você fará com que mais pessoas amem a escola bíblica dominical. Amém? Vamos à nossa pré-aula de hoje. Com a graça de Deus, chegamos na lição de número 12, penúltima lição desse trimestre. E essa lição será ministrada no dia 21 de julho de 2020. Isso se Jesus não voltar. Estamos esperando Ele a qualquer momento. Mas até lá, caso o nosso Senhor não volte, estudaremos o seguinte assunto: a conduta do crente em relação à família. E o propósito aqui da lição é justamente apontar como deve ser o comportamento do salvo em Jesus, isto é, dos crentes, no ambiente familiar. E aqui eu já quero deixar uma exortação e dizer que o cristão deve rejeitar todo o conceito de família contrário à palavra de Deus. Nós somos guiados pela Bíblia e não pelo que a mídia, pelo que os artistas, os engenheiros sociais, os pseudocientistas, adeptos da falaciosa ideologia de gênero e aqueles que se posicionam como machistas ou feministas fazem e ensinam. Nós não ouvimos essas vozes que representam uma sociedade caída. Nós ouvimos a voz de Deus. E com relação a ouvir a voz de Deus, a andar por aquilo que está escrito na palavra, a Bíblia diz no Salmo 119, o verso 105 o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Aquele que tem a palavra de Deus como um farol para a vereda que está em trevas, ele não tropeça nos perigos que estão perto e se livra dos perigos, se desvia dos perigos que estão distantes. Nós temos a palavra de Deus como a nossa luz, que ilumina o caminho que está escuro. E se você quer ter uma vida conjugal abençoada, se você quer ser um filho, que ande segundo aquilo que está escrito na palavra de Deus, que honre pai, que obedeça pai e mãe, é só acatar o conselho do salmista. Ele diz no Salmo 119, o verso 11, escondi a tua palavra no meu coração. A tua palavra está aqui dentro de mim. E quando eu faço isso, eu não vou pecar contra ti. Quando vem os pensamentos ou as tentações, eu recorro a esse tesouro que está dentro de mim e encontro força e orientação para vencer. Glória a Deus. O nosso texto áureo, ele nos diz assim: por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Efésios capítulo 5, versículo 31. Aqui Paulo está evocando um texto verotestamentário. Ele está fazendo referência das palavras escritas por Moisés e faladas por Deus no livro do Gênesis, capítulo 2, versículo de número 24. Achei interessante dizer também que Jesus ele utilizou esta mesma referência do Antigo Testamento para trazer autoridade e também um embasamento bíblico para os seus argumentos. E quando Jesus faz isso, ele atesta o conteúdo doutrinário dessa passagem e também comprova a autoridade, a confiabilidade e a historicidade do livro do Gênesis. A passagem que Jesus cita, essa referência do Antigo Testamento, está em Mateus capítulo 19, versículo 4 e o versículo de número 5. Então, quando Paulo escreve aqui e cita este texto do Antigo Testamento, ele está sobre um alicerce bastante firme e confiável, porque Deus falou no Antigo Testamento e Jesus ratificou essas palavras no Evangelho. Muitas lições emanam dessa passagem e eu quero elencar pelo menos aqui duas que considero importantes
para o assunto que estamos tratando hoje aqui, que é a conduta do crente em relação à família. Em primeiro lugar, a primeira lição está nesta expressão que diz o seguinte: deixará o homem. Quem é que deve deixar a casa do pai e da mãe? A Bíblia é bem clara aqui nesta referência ao dizer que é o homem. Então eu aprendo aqui de forma indireta, nas entrelinhas do texto, que o adolescente e a criança devem permanecer aos cuidados dos pais, já que é o homem que deve deixar a casa do pai e da mãe. Mas o que significa aqui a palavra homem nessa passagem? Não só nessa, mas quando Jesus cita e também quando temos aqui a referência principal, que é Gênesis 2, versículo 24, traz essa expressão. Deixar, ou melhor dizendo, a palavra homem aqui, ela tem a conotação daquele ou daquela que alcançou maturidade, responsabilidade e aptidão para trabalhar. Apesar do adolescente ele poder ter alguma dessas características, ainda que em desenvolvimento, uma certa responsabilidade, uma certa aptidão para o trabalho, ele ainda, segundo a Bíblia, não está preparado para o casamento. Ele precisa alcançar uma certa maturidade. E é somente a partir do desenvolvimento dessas características aqui citadas é que o homem e a mulher podem pensar em viver uma vida conjugal. O casamento não é brincadeira. E eu quero dizer aqui aos irmãos que muitos adolescentes se unem, começam a namorar e às vezes até pecam. E quando isso acontece, porque já dizia um certo pastor, quem não namora para casar, namora para pecar. E quando acontece esse tipo de pecado de natureza sexual entre adolescentes, a culpa não é só dos adolescentes, mas também dos pais, que foram omissos com relação à educação de seus filhos nessa questão em particular. Somente o homem, somente a mulher, aquele que tem maturidade, responsabilidade, aptidão para trabalhar, podem pensar em casamento, podem noivar. Um adolescente noivar, uma criança noivar, vai fazer isso com que propósito? Não tem condição de se sustentar, não tem maturidade para lidar com os desafios da vida, então é melhor esperar o tempo de Deus e o momento certo. O segundo conselho que flui aqui do nosso texto áureo, ou a segunda verdade, é a seguinte: tem aqui no finalzinho do texto a expressão que diz: serão dois numa só carne. E esse texto aqui está falando da união composta. A união entre homem e mulher é mais do que uma união carnal, é uma união espiritual. Os dois agora serão uma só carne. E essa união tem algumas características singulares. Ela deve ser heterossexual. O que é heterossexual? É a prática sexual entre indivíduos de sexo oposto, é homem e mulher. Essa união deve ser monogâmica e a palavra monogâmica se refere àquele que tem um só cônjuge. Então, dentro de uma união conjugal, há um homem, Deus e a mulher. O cordão de três dobras. Não há espaço para terceiros e terceiras. Essa união também tem outra característica muito importante. Ela deve ser indissolúvel. Indissolúvel é a qualidade daquilo que não pode ser dividido ou separado. E ratificando esse ensino, no Evangelho de Mateus, a Bíblia diz no versículo 6 do capítulo 19 o seguinte: portanto, não separe o homem o que Deus uniu. O casamento deve ser para a vida toda. É por isso que o casamento deve ser entre pessoas que têm responsabilidade e pessoas que alcançaram maturidade. Essa maturidade também diz respeito ao campo emocional. É aquela pessoa resolvida emocionalmente. Porque daí, hoje em dia, é muito comum as pessoas se casarem e depois de um mês é assim: eu achei que tu era compatível comigo, mas a gente não tem compatibilidade. E se separam, achando como que o divórcio fosse uma coisa normal, uma coisa comum. Mas a Bíblia é severa com relação ao divórcio e a Bíblia mostra a seriedade que é uma vida conjugal, a seriedade que é se unir a uma mulher em laços matrimoniais. Então nós devemos ter cuidado com relação ao casamento, porque ele deve ser heterossexual, monogâmico e indissolúvel. A verdade prática nos diz o seguinte: Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. Perceba aqui a repetição dessas características: heterossexual, monogâmico e indissolúvel. Quando um casamento tem esses componentes
em particular, ele tem tudo para ser um casamento que dá certo e um casamento para a glória de Deus. Mas a verdade prática é a verdade que deve ser praticada. E aqui, já nesse ponto da lição, quais os princípios a serem aprendidos e praticados? Eu separei aqui pelo menos 2. Em primeiro lugar, sexo seguro não é aquele praticado com preservativo, mas é o sexo praticado dentro do casamento. É aquilo que a Bíblia prescreve, é o sexo seguro, não como a sociedade prega aí fora. A Bíblia diz que sexo seguro é o praticado dentro do casamento. Em segundo lugar, o sexo extraconjugal. O que é sexo extraconjugal? É a prostituição, a fornicação e o adultério. Esse tipo de prática é proibido pela Bíblia. E pelos cristãos pregarem contra esse tipo de prática, pela Bíblia condenar esses atos vergonhosos, o mundo e aqueles que não conhecem a palavra de Deus pensam que o cristão olha para o sexo em si como algo pecaminoso. E parece que isso impregnou até mesmo na vida de muitos cristãos que olham para o sexo como um tabu. Ele não pode falar. Parece que falar a palavra sexo é pecado. Mas a Bíblia fala de sexo. Foi Deus quem criou o sexo. E o sexo praticado segundo as orientações de Deus, segundo aquilo que a Bíblia diz, dentro do casamento, é uma bênção de Deus. E aqui eu separei 2 conselhos rápidos para vocês que estão me ouvindo. Se você é solteiro, tenha um namoro e um noivado santo. Honre a Deus em todas as etapas de sua vida até chegar no seu casamento. Mas se você casou, se você já é casado, não para por aí. Tenha um casamento para a glória de Deus. Seja fiel a Ele e seja fiel à sua esposa, ao seu cônjuge. Amém? O nosso ponto central, ele diz o seguinte: o relacionamento familiar é um projeto de Deus. Não só o relacionamento, a instituição da família em si é um projeto de Deus. E no ambiente familiar, todos os membros têm igual importância. O filho não é mais do que o pai não é mais do que o filho, a esposa não é mais do que o marido. Todos são importantes para Deus. Todos fazem parte do plano de Deus. Entretanto, cada um tem suas devidas responsabilidades. A cada um foi dado uma função e um papel diferente. Veja que nós cremos nos papéis de gênero. Nós não cremos na ideologia de gênero. Cremos que Deus, ele deu ao homem um papel para ser exercido, uma função para ser executada dentro da família, assim como aos filhos, assim como à mulher. E quem estabelece as diretrizes para o bom funcionamento da família é a palavra de Deus. É aquilo que falamos aqui quando comentamos o título da lição. Deus, o Criador da família, é quem tem autonomia, autoridade para dizer o que é família, para definir o que é família e como cada membro dessa instituição divina deve viver a fim de dar testemunho de pureza, santidade e temor a Deus em uma sociedade que está em decadência espiritual. Quem define o que é família é ele. Não adianta o Estado promulgar lei, deputados criarem lei, tentarem redefinir o conceito de família, tentarem empurrar cartilha LGBT e outras coisas mais, com o intuito de desconstruir aquilo que está alicerçado na palavra de Deus. Os crentes permanecerão crendo naquilo que a Bíblia diz e não nessas construções sociais. Família continuará sendo homem e mulher, filhos. Esse é aquilo que Deus estabeleceu no princípio. E antes de entrarmos aqui na lição, meus irmãos, eu achei bem plausível fazer um comentário aqui para lhe colocar no contexto aqui da história bíblica, porque estamos analisando Efésios, capítulo 5, versículo 21, ao capítulo 6, versículo de número 4. São vários versículos que estamos estudando aqui nessa lição. E quando Paulo escreveu aqui esse texto, ele foi extremamente contracultural. Ele vai de encontro a tudo que se cria nos seus dias, porque nos tempos bíblicos a família estava em decadência. O casamento era tido como um nada. Se você olha para o contexto judaico, você vai perceber que até mesmo o próprio Senhor repreendeu por diversas vezes os judeus pela dureza do coração. Eles olhavam para a mulher e tratavam a mulher com inferioridade. Jesus não fez isso. Esse estigma, esse pensamento, essa forma de agir e de pensar
está presente na cultura judaica, de olhar para a mulher como algo inferior. Nosso Senhor não tratou as mulheres assim. Isso é comprovado nos evangelhos. E quando olhamos para a cultura grega, percebemos que os homens desta cultura, principalmente no mundo helênico, eles olhavam para as esposas simplesmente como aquelas que cuidariam dos seus filhos. E o casamento, ou melhor dizendo, o prazer era algo que se buscava fora do casamento, com prostitutas e com outras mulheres, adulterando e se prostituindo. Era o pensamento dos homens daqueles dias. No contexto romano também não era diferente. O casamento e o divórcio eram extremamente... O casamento era banalizado e o divórcio era extremamente comum. Há certo historiador que diz que as mulheres não contavam os seus anos baseado no calendário, mas com a quantidade de esposos que tiveram. Olha, fulano de tal, um exemplo, José foi o ano 1, né? João foi o ano 2. Então perceba que neste mundo aqui do primeiro século, a família estava em bancarrota e o casamento era extremamente desmerecido. Mas em meio a esta escuridão, em meio a essas trevas com relação ao conhecimento daquilo que Deus revelou no princípio, Paulo escreve estas palavras. E aqui, nesse texto, ele está pressupondo um casamento cristão. Paulo está olhando para a igreja e dizendo assim, um casamento dos crentes, um casamento entre crentes, entre aqueles que temem a Deus e são salvos em Jesus, deve ser assim. Aí ele passa a explicar as responsabilidades das mulheres, a responsabilidade dos maridos e a responsabilidade dos pais para com os filhos e dos filhos para com os pais. Então é importante que a gente tenha isso em mente ao desenvolver os tópicos da lição. E geralmente o texto começa com as mulheres, mas o autor da lição, não sei se intencionalmente, acredito que sim, está começando aqui pela responsabilidade dos homens. E é curioso que a Bíblia utiliza poucos versículos para falar sobre os deveres das mulheres e utiliza uma quantidade de versículos maiores para falar a respeito da responsabilidade dos homens. Começando aqui, o primeiro tópico da nossa lição, ele nos diz assim, a conduta do crente como marido, como esposa. Nós temos responsabilidades. Paulo enaltece o matrimônio e eleva ao mais alto patamar ao comparar o marido a Cristo e a esposa à igreja. São as figuras que Paulo utiliza para ilustrar a doutrina que ele vai ensinar aqui aos Efésios. O primeiro subponto da lição vai tratar sobre a autoridade do marido, a autoridade do homem dentro do lar. E ele nos diz assim, o papel do marido como líder da família. O marido, ele recebeu de Deus essa responsabilidade de exercer a liderança no ambiente conjugal e familiar. E eu separei aqui um conceito de autoridade, não uma autoridade com relação a funções seculares, mas a autoridade do homem dentro de sua família. Essa autoridade, ela não tem que haver com poder, domínio e opressão. Se você é líder de um lar, você não pode ser aquele que domina por meio da força, aquele que oprime seus filhos e a sua esposa. A liderança do marido não é uma permissão para agir com autoritarismo, mas uma oportunidade de agir como Jesus, que amou a igreja. E assim como Jesus amou a igreja, o esposo, o chefe da casa, o sacerdote do lar, deve amar a sua mulher. Então perceba que não há espaço, né, para essa questão de ser mais importante, porque quando olhamos aqui ainda dentro da lição, eu separei aqui algumas observações. Seu cabeça não é ser melhor, não é ser mais digno ou mais importante. Isso não cabe aqui no conceito de autoridade que Deus outorgou ao homem. Não é que quando o homem exerce a sua liderança dentro da família, ele deve menosprezar a mulher, ele deve escanteá-la, ele deve desmerecê-la e ele deve torná-la inferior. Isso não acontece na liderança bíblica. O marido crente não faz isso. Porque se ele deve amar como Jesus amou a igreja, a gente não vê Jesus oprimindo a igreja. A gente não vê Jesus escanteando a igreja.
Não vemos Jesus tratando a igreja de forma áspera, de forma ríspida, não. Jesus trata a igreja com amor e com carinho. E quando Jesus exerce a sua liderança na igreja, exerce a sua autoridade, ele não faz isso por meio de ameaças, mas ele faz com amor e docilidade. Ainda falando sobre a liderança do marido, em uma ótica horizontal, a função de líder do lar, ela traz mais responsabilidades do que privilégios. Porque quando se fala de autoridade, geralmente as pessoas olham só os privilégios, né? O privilégio de ter preeminência, o privilégio de mandar, alguns pensam assim, eu posso mandar e desmandar, isso é autoridade. Mas no contexto do casamento, essa autoridade, essa liderança, ela se traduz mais em responsabilidades do que em regalias. Por quê? Porque o homem ele deve amar como Jesus. Você acha que é fácil amar como Jesus, ter essa responsabilidade, amar a esposa assim como Jesus amou a igreja? Ele deve não só amar como Jesus, mas também pensar como Jesus e agir como Jesus. Então perceba que o nó é apertado. Os homens têm esse dever, tem essa responsabilidade de agir como o seu Senhor dentro do seu lar. Quando falamos ainda sobre esse primeiro ponto da lição, a conduta do crente como marido, entendemos que ele não só exerce liderança, mas essa liderança ela deve andar ao lado com o amor. Amor e liderança, liderança e amor são inseparáveis. O que ele faz dentro do lar, as decisões que ele toma, quando ele exerce sua liderança, ele deve fazer isso com amor. E olhando o texto bíblico, versículo de número 25, que diz assim: Vós, maridos, amai vossa mulher. Paulo poderia utilizar muitas palavras aqui nesse texto para a palavra amor. E ele utiliza uma palavra de um sentido muito profundo, que vai além da paixão sexual. Quando ele diz aqui, amai vossa mulher, não se trata apenas de amá-la com uma paixão sexual, e nem tampouco com uma afeição conjugal, uma afeição de amigo, de intimidade. Não se trata só disso. O amor tem que ter todos esses componentes, mas o amor que Paulo cita aqui, ele vai mais além. O termo que Paulo utiliza é ágapão, ou ágape, o qual denota um amor desinteressado, é um amor abnegado, que se compromete conscientemente. Não, perceba que o amor ele não é irracional, a paixão é cego. Pois assim, o amor é cego, o amor não é cego, o amor é consciente. A Bíblia diz no Evangelho de João que Jesus amou os seus e os amou até o fim. E dentro dessas palavras fica subentendido que ele sabia qual era o fim ao qual esse amor o levaria. Ele sabia da cruz, ele sabia do sofrimento, ele sabia das chicotadas, das dores, do abandono do Pai. E mesmo assim ele disse, eu tenho consciência do que vou passar, tenho consciência do que vou sofrer. E mesmo assim ele permaneceu firme na decisão que tomou de amar a igreja. E esse amor, como estou definindo aqui, ele não é cego, ele é consciente e ele procura o bem da pessoa amada, independente do custo pessoal. Em suma, já que o homem deve amar a sua companheira como Cristo amou a igreja, esse amor deve ser perseverante, sacrificador, sacrificial, romântico, protetor e provedor. Como o amor não fica só em palavras, temos aqui o subponto de número 3, vai falar sobre o cuidado do marido à esposa. O amor ele não deve ser teórico, né? Se o amor for palavras, o dicionário está cheio delas. O amor ele deve se manifestar em práticas, em ações, em atitudes. Foi assim que Deus demonstrou o seu amor para com a humanidade. Ele nos amou quando ainda éramos pecadores e a si mesmo se doou, a si mesmo se deu e encarou morte de cruz por aqueles que ele amou, pela sua igreja. A Bíblia diz em João capítulo de número 3, versículo de número 16, que Deus amou o mundo. E o mundo aqui não é só os eleitos, como alguns dizem. O mundo aqui é todas as pessoas, todos. Assim como todos pecaram, Deus também aqui nesse versículo vai dizer que amou o mundo, amou todos, de uma tal maneira ao ponto de entregar o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E olhando para esse amor que se manifesta em práticas, aqui nesse versículo, o versículo de número 25 ao versículo de número 30, Paulo ele expõe 3 características práticas
do amor verdadeiro. E eu quero que você aprenda elas comigo aqui neste momento. Em primeiro lugar, o amor prático, o amor que não é teórico, o amor que é verdadeiro, é um amor sacrificial. Olha o que diz Efésios, capítulo de número 5, versículo 25. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. E olha a ação, a atitude, e a si mesmo se doou, se entregou por ela. O amor verdadeiro, o amor prático, ele tem essa característica sacrificial, ou seja, em um amor sacrificial não há espaço para o egoísmo. E ainda dentro aqui desse conceito de amor sacrificial, inclui a questão da proteção, da renúncia e do doar-se completamente. Perceba que não é, como disse aqui, é você ser completamente devotado à pessoa amada, né? Não é ser egoísta, pensar só em você mesmo. E quando olhamos para esse conceito aqui de proteção, de renúncia e de doar-se, eu tenho um exemplo aqui na questão de proteger o amor sacrificial. Se há algum perigo, o homem é que se coloca na frente desse perigo para proteger a sua esposa. Ele encara os perigos, ele aguenta a porrada, ele aguenta a pancada, a fim que sua esposa ela não sofra algum dano, algum ferimento. Eu lembro aqui de um colega, né, ele disse até uma vez brincando, não vou citar o nome dele aqui, ele disse: olha, Murilo, quando eu estou em casa e escuto uma zoada lá, a gente está dormindo, escuto uma zoada lá fora, uma zoada na porta, eu pego minhas filhas, me tranco dentro do quarto e digo: vai lá, mulher, olhar o que é. Eu sei que ele disse isso brincando, eu achei até engraçado, mas não deve ser assim. Ainda que seja um exemplo hipotético, não deve ser assim. O homem é quem vai se colocar ante aos perigos. O amor também, ele tem, como falei aqui, ele tem essa característica de renunciar. Muitas vezes o homem ele deve renunciar muitas coisas, muitos desejos seus, muitos sonhos seus em prol do bem-estar de sua esposa. Por exemplo, às vezes a gente renuncia certos desejos nossos para cumprir os desejos de nossa amada. Isso não tem problema algum. Eu tenho um exemplo aqui de um irmão, eles estavam passando por uma certa dificuldade financeira, e eu achei até isso muito bonito. Ele comprava a cartelinha de ovo e quando ela fazia o arroz e o feijão e fritava o ovo não dava para a família. Ele comia o arroz e o feijão puro, e pegava a mistura, o ovo, e deixava para a esposa e para os filhos comerem. Ele renunciava, ele se renunciava. É um exemplo imperfeito, mas transmite a ideia daquele que busca o bem daqueles que amam, que renuncia, renuncia os próprios desejos, renuncia a própria vontade, renuncia até mesmo a questão do alimento para ver a família bem. E por último aqui, o doar-se completamente. É aquilo que o versículo está dizendo, entregar-se. Em segundo lugar, o amor prático é um amor diligente, é um amor zeloso, é um amor cuidadoso. E isso está expresso aqui na Bíblia. Veja só aqui o que diz o versículo 26 ao versículo de número 27. Ele entregou-se a si mesmo, é um fragmento do versículo 25, e o versículo 26 começa: para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. O homem, ele busca não só essa questão de proteger, de renunciar, de doar-se, mas ele também deve cuidar da vida espiritual e moral de sua esposa. Isso aqui tem um peso muito grande. Você, sacerdote do lar, você que é casado, você tem o dever de ser o líder espiritual de sua casa. Você deve cuidar da vida moral e espiritual de sua esposa, sendo um exemplo de fidelidade a Deus, de oração, de amor pela palavra e de práticas piedosas. Sua esposa deve encontrar em você uma segurança espiritual. Sua esposa deve olhar para a sua vida e deve ver em você um modelo de como Jesus seria. Isso aqui é muito profundo, é muito sério. Perceba que há muitos casamentos, quando a esposa procura o marido, ele está jogando videogame, ele está fazendo uma maratona de série da Netflix,
mas a esposa deve olhar para o marido e encontrar alguém que está em oração. A esposa deve olhar para o marido, né, e encontrar alguém que ama a palavra de Deus. Olha, não entendi o que significa esse versículo. Você sabe explicar? Eita, se fosse da série tal eu saberia dizer, mas como é do versículo eu não sei dizer não. Então perceba que o homem, ele deve ser a maior influência espiritual de sua esposa. Isso aqui é muito pesado, né? Mas é uma realidade que está presente aqui no texto bíblico. Em terceiro lugar, o amor prático, ele é um amor providencial. Olha o que diz o versículo 28 ao versículo de número 30. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher. Como, olha a ilustração de como é isso aqui, de amar a própria mulher, como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes a alimenta e a sustenta, como também o Senhor a igreja. Isso aqui fala de provisão, é um amor providencial. O homem, ele deve prover uma vida digna para a sua mulher. Eu não estou falando aqui de luxo, de riqueza. Ele deve prover dignidade, não no sentido dessa exuberância de coisas materiais, mas no sentido de respeito. Quando você prover respeito para a sua mulher, você respeita a sua mulher, você está tratando ela dignamente, no sentido de respeito, proporcionando-lhe carinho e atenção. Você deve dar atenção à sua esposa e provendo também suas necessidades mais básicas no que diz respeito às coisas materiais, segundo as suas limitações, segundo as suas condições. Por que é que isso aqui é importante? Porque tem muitas viúvas de maridos vivos, muitos homens que são casados e querem viver uma vida de solteiro. Deixa a mulher em casa cuidando dos filhos e está aí nas ruas até altas horas da noite, em rodinhas, conversando, e a esposa fica em casa lá de cara para cima, abandonada, sozinha. Então você deve prover a atenção necessária para a sua esposa e você deve também cuidar dela no quesito emocional e no quesito material. Em suma, você deve amar a sua esposa, cuidar dela como Jesus cuida da igreja. Veja se alguma coisa falta para a igreja. Quando alguma coisa, a igreja sente falta de algo, a igreja só diz: Pai, manda isso. Pai, está faltando isso, queremos aquilo. Jesus é o provedor, Ele nos enriqueceu com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. A igreja, ela está rodeada de provisões e assim também a mulher deve estar rodeada de provisões no que diz respeito à atenção, respeito e outras coisas mais. Perceba que olha o ambiente que deve ser, a responsabilidade do homem é muito grande. Olha o ambiente em que a mulher ela deve estar inserida no relacionamento conjugal, um ambiente de respeito, de atenção, de amor e de carinho. E você, homem, quer ser cheio do Espírito Santo? Ame sua esposa. Não adianta ter duas faces. Na igreja prega, dentro de casa é um monstro. Né? O que você falar na igreja certamente vai ser um teatro. Porque para ser cheio do Espírito Santo, tem que amar e respeitar a esposa. Mas agora vamos para a parte das mulheres, né? Não é só cajado nas nossas costas. Vamos olhar aqui a responsabilidade das mulheres. A Terra tem mulher está dizendo: vixe, então eu vou pular essa parte da pré-aula. Não pule não. Viu? Fique aí agora, né? Você estava aí atento até esse momento dizendo: é verdade, é bem feito. Meu marido devia ouvir essa pré-aula. Devia ouvir essas palavras, devia ser assim. Agora nós vamos para a sua parte, vamos ver se a história também é assim. Será se eu sou assim? Será se eu faço assim? Será se eu vivo assim? O segundo ponto da lição diz assim: a conduta da crente como esposa. De acordo com a analogia paulina em relação ao matrimônio, a mulher casada é comparada à igreja de Cristo. Assim como o homem tem uma grande responsabilidade, com a mulher também não é diferente. E Paulo inicia justamente essa seção do capítulo 21 dizendo o seguinte: sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. E a gente faz aqui uma digressão no texto. A gente está progredindo na lição e digredindo aqui no texto, voltando à responsabilidade das mulheres. Ele diz o seguinte: vós mulheres, sujeitai-vos
aos vossos maridos. Aí você já começa a dizer, vixe, eu já não gostei dessa palavra. E sujeitar, submissão. Meus irmãos, a palavra submissão, ela é uma palavra profundamente desgastada em nossos dias. E você perceba que isso sorrateiramente está até no meio da igreja, né? Quando alguém, nas brincadeiras, isso mesmo, quando alguém diz assim, o homem é o cabeça, aí a mulher vai dizer, mas a mulher é o pescoço, vai para onde? A cabeça só vai para onde o pescoço vira. E o casamento não é uma competição de quem manda mais, de quem tem mais autoridade, de quem tem mais voz dentro do casamento. Não é assim. O casamento não é uma competição, mas é uma união de amor, respeito mútuo. E John Mackay, ele disse uma coisa acertadamente. Ele disse que uma das maiores artimanhas do diabo é esvaziar o sentido de grandes palavras cristãs. Você perceba que a palavra amor, ela está cheia de conotações em nossa sociedade pós-moderna que não diz respeito àquilo que a Bíblia fala do que é o amor de verdade, né? As pessoas fazem coisas horríveis, pecam em nome do amor, mas isso não é amor. Quem define o que é amor é aquele que é a fonte do amor. A Bíblia diz Deus é amor. Então quem pode definir o que é amor é Ele, não o contrário. E esse termo submissão, apesar de ser muito mal compreendido e esvaziado de sentido em nossa sociedade, até mesmo em alguns meios evangélicos, ele é um termo extremamente importante para o bem-estar do casamento. Olha só o que significa submissão. Submissão indica que a missão da esposa, preste atenção nisso aqui, que isso aqui entre agora aí na sua mente, que isso desça para o seu coração. O termo submissão indica que a missão da esposa é sustentar a missão do marido. Ah, irmão, então quer dizer que eu sou só coadjuvante? Quer dizer que a minha missão, eu não tenho um propósito, a minha missão é sustentar só a missão do meu marido? Irmã, dentre as muitas missões que teu marido tem, uma delas é te amar como Jesus amou a igreja. E você deve cooperar para que ele tenha êxito nessa missão. Porque se ele tiver êxito nessa missão, quem mais vai ser privilegiado e abençoada é você. O seu Shedd, ele diz que ele entende que submissão traz a ideia de apoiar e de encorajar. A mulher cristã, ela encoraja e ela apoia o seu marido a cumprir a sua missão aqui nesta terra, nesta vida passageira. É um ajudando ao outro. É secular e mundano e também incorreto, preste atenção, guarde isso aí. Se tiver algum marido também escutando aqui, guarde isso também no seu coração. É incorreto o entendimento que submissão no ambiente conjugal é o mesmo que subjugação, isto é, dominar por meio da força. Quando você exerce sua autoridade no lar, já falamos sobre a autoridade do homem aqui, você não vai escravizar a sua esposa, você não vai oprimi-la e você não vai subjugá-la, impor a sua autoridade, a sua liderança por força. Submissão não tem parentesco algum com inferioridade. Não, a mulher que é submissa não significa que ela é maior que o marido. O marido que exerce a autoridade não significa que ele é maior do que a sua esposa. Isso fica claro em Gálatas capítulo 3, versículo de número 28. Esse é o sentido da palavra submissão, é encorajar, é ajudar o marido a cumprir a missão dele, é sustentá-lo, é apoiá-lo. Aqui nós temos o exemplo, para que fique mais claro que é submissão, nós temos o exemplo aqui, a submissão ilustrada. E eu coloquei aqui esse seguinte subtítulo aqui no esboço da lição, e vai lhe ser um auxílio aqui no subponto 2 e no subponto de número 3. Paulo, ele vai mostrar como deve acontecer, ou como a mulher deve ser submissa. Mas de antemão já quero dizer um negócio aqui. Não é difícil ser submissa em um contexto onde o marido lhe ama como Jesus amou a igreja. Muito pelo contrário, a submissão não vai ser penosa e não vai ser uma tortura. A submissão vai ser uma coisa natural. A submissão ela vai ser voluntária, vai ser prazerosa. Olhe como a mulher deve ser submissa ao seu marido. A Bíblia diz, versículo 22, vós mulheres sujeitai-vos ao vosso marido,
como ao Senhor. É o primeiro exemplo de comparação. Assim como as mulheres, elas se submetem ao Senhor, como é que elas se submetem ao Senhor? Como é que elas servem ao Senhor? Elas servem de forma voluntária, com amor e com dedicação. É a maneira que a mulher cristã, ela honra a Deus, ela serve a Jesus, com essas características. E com essas mesmas características, ela vai ser submissa ao seu marido, com amor, com dedicação e com alegria, de forma voluntária. A segunda imagem que Paulo utiliza para ilustrar a submissão das mulheres está presente no versículo de número 24, quando diz assim: de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Perceba que a igreja se sujeita a Cristo com alegria, obedecendo os seus mandamentos sem pesar no coração. E eu separei algo aqui interessante, né? A igreja que cumpre o querer e a vontade de Deus, ela faz isso com alegria, já falei, e a submissão da igreja a Cristo não a desonra e nem a desvaloriza. As feministas olham para o casamento com conceitos judaicos cristãos e desprezam esse casamento porque acham que nesse ambiente a mulher é desvalorizada, a mulher é desonrada, mas isso não acontece na ótica bíblica. Estamos aprendendo isso aqui. Ser submissa dentro do casamento é uma bênção, é uma forma de valorização da mulher. Quando a igreja se submete a Cristo, a igreja é enriquecida. Quando a igreja obedece à palavra de Deus, ela é uma igreja forte, vigorosa, é uma igreja que tem honra, é uma igreja que tem o louvor do Senhor. O mesmo acontece quando a mulher se submete ao seu marido, se sujeita ao seu marido com alegria e de forma voluntária. A mulher, Paulo, é lógico, irmãos, Paulo está supondo aqui um casamento cristão. Quando a Bíblia diz aqui em tudo, ele tem em mente um marido que ama a igreja, que ama a esposa como Jesus amou a igreja. O casamento que fala de uma mulher com um homem descrente, de um homem crente com uma mulher descrente, tem alguns limites. Como assim alguns limites, irmão Murilo? Seu marido, de repente, é um exemplo, que é um exemplo hipotético aqui. O marido, de repente, é um ladrão. E a mulher é cristã. E ele chama a mulher para ser cúmplice nos seus crimes. Ah, mas a mulher tem que obedecer o marido em tudo. Isso não se aplica aqui. Se o que o seu esposo pede vai de encontro à palavra de Deus, você deve respeitosamente discordar dele e não obedecê-lo, porque mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Se dentro do casamento cristão, o homem ou a mulher quer se utilizar de práticas sexuais que não convêm ao salvo em Jesus, você tem o direito de dizer não. Você tem o direito de dizer não. Estou dizendo aqui com isso você vai brigar, você vai primeiramente obedecer a Deus. Mas Paulo tem aqui em mente um casamento cristão. E a mulher deve se sujeitar como a igreja é sujeita a Jesus. Se você quer ser uma esposa cheia do Espírito Santo, cheia da graça de Deus, você deve respeitar e honrar o seu esposo, o seu marido. Porque tem mulheres que não honram o marido. Tem mulheres que não respeitam o marido. O marido às vezes é crente, o marido está na igreja. E ela vive a se reclamar disso. Já pensou se teu marido estivesse no mundo? Já pensou se teu marido estivesse aí, mundo afora, aí seria crente? Porque tem casos, irmão, na igreja, em que quando os dois estão no mundo, a mulher não diz nada. Mas quando os dois se convertem, que o marido passa a participar dos cultos de doutrina, da escola bíblica dominical, a mulher começa a reclamar, começa a achar ruim porque o marido está na igreja. Mas, irmã do céu, se teu marido estivesse no mundo bebendo, estivesse no mundo se prostituindo, dá glória a Deus porque ele está crente agora. Quantas pessoas aqui estão me assistindo e não queria que os maridos fossem crentes? Mas creia em Deus, continue esperando nele. Deus é aquele que pode quebrar o coração de pedra. Se eu já quero dizer algo aqui, tanto aos homens como às mulheres, se há algum problema aí no relacionamento conjugal de vocês, é tempo de trazer a bênção de Deus para o casamento novamente. Vá lá, peça perdão, peça desculpa, se entenda com o seu cônjuge. Meus irmãos, para finalizar a nossa lição, eu não quero me estender, estamos aqui cedinho, mas começamos essa aula aqui mais ou menos às 5h30 da manhã, 6 horas da manhã.
e daqui a pouco eu tenho que ir trabalhar ainda. Veja que a vida é muito corrida, a vida não para, mas quero aqui continuar a lição, lhe fornecer esse subsídio com muito carinho, com muito amor. O terceiro tópico da lição diz assim: a conduta do crente como filho. E o pastor Douglas Batista começou aqui elencando as responsabilidades dos pais. Existe uma responsabilidade dos pais para com os filhos e dos filhos para com os pais. Prestem atenção, os pais. Os pais devem ser prudentes e cuidadosos na criação de seus filhos, evitando aqui algumas coisas, porque ao longo da Bíblia temos vários exemplos de homens de Deus que fracassaram dentro dos seus lares. Foi o exemplo de Samuel, o exemplo de Davi, o exemplo de Isaac e de Rebeca. Isso mesmo, eles fracassaram como pais. Os pais eles devem evitar a proteção exagerada, né? Quando seus filhos crescerem, deixem eles tomarem certas decisões, eles vão adquirindo a responsabilidade, maturidade com os próprios erros. O pai deve evitar favoritismo de um em detrimento de outro. Foi isso que aconteceu no casamento de Isaac e de Rebeca. Rebeca deu predileção a Jacó e Esaú, ele tinha mais afeição, melhor dizendo, e Isaac tinha mais afeição por Esaú. E isso dividiu os filhos, colocou um contra o outro. O pai não pode ter favoritismos dentro da sua relação com os filhos. Devemos ter cuidado com a crueldade física. O pai disciplinar o filho, o pai corrigir o filho, bater, isso é comum, isso é normal. Mas quando parte para uma questão mais severa de agressão, de crueldade física, isso é crime, né? Você vai criar uma pessoa que vai lhe detestar, que vai lhe odiar. Agora, quando o filho é disciplinado, eu cresci apanhando. Eu, como criança, cresci levando chinelada, o cipózinho lá em casa tinha um cinto que chamava Teobaldo. Quando o pai ou mãe dizia, eu vou pegar Teobaldo, eu já sabia que vinha lapada. E nem por isso eu cresci odiando meu pai, cresci odiando a minha mãe. Muito pelo contrário, muitas coisas eu sei hoje, eu dou graças a Deus, porque lá atrás eu tive alguém que me amou ao ponto de me disciplinar quando eu errei. Os pais devem evitar aqui ainda a falta de diálogo e de atenção. Foi isso que levou a família de Davi ao desastre. A falta de diálogo, de intimidade com os filhos, levou a Absalão a irromper em uma insurreição contra o seu pai. Isso causou tristeza e pesar no coração de seus demais filhos, principalmente de sua filha, que foi estuprada e não teve nenhuma palavra de conforto da parte de Davi. Ele simplesmente se entristeceu, mas não teve um diálogo com sua filha. Mas os pais devem evitar esse tipo de erro grosseiro. E Paulo, ele destaca aqui no versículo de número 4 do capítulo 6, 4 responsabilidades que os pais eles têm em relação aos filhos. Eu vou ler o versículo 4 e depois enumerar as responsabilidades. E vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. A primeira responsabilidade dos pais para com os filhos é cuidar da vida física e emocional dos seus filhos. Olha o que diz o versículo. Mas criai-os. E a palavra criar significa alimentar e nutrir. William Hendricks, um estudioso erudito, ele disse uma coisa muito interessante. Ele traduziu essa parte aqui, criai-os, mas criai-os, como tratai deles com brandura. O pai deve tratar com docilidade, com brandura os seus filhos. Em segundo lugar, os pais precisam treinar os filhos por meio da doutrina. Doutrina significa ensino. O pai deve ensinar. O pai deve ser uma referência espiritual. O pai deve mostrar ao filho como ser um homem de Deus, como viver na sociedade, como ter um testemunho cristão. Em terceiro lugar, os pais precisam encorajar os filhos através da palavra. Olha o que diz o versículo aqui. Que tem que criar o filho na doutrina e na admoestação. Admoestação aqui significa instrução. O filho, ele deve saber distinguir entre o certo e o errado. E isso é responsabilidade do pai. E por último, os pais são responsáveis pela educação espiritual dos filhos. Eles criam o filho na doutrina e na admoestação do Senhor. É uma referência espiritual. Eu tenho meu pai, ele já faleceu há mais de 14 anos,
mas tenho ele como uma referência espiritual para mim. Quando criança, eu não queria ir para a igreja, a criança queria brincar, queria estar correndo na rua. Mas ele chegava, senta aqui, quer ir para a igreja? Quero não. Inventava um bocado de coisa, dor de barriga, sono, né? Senta aí. Abra a Bíblia no Salmo 122, verso 1. Eu não vou abrir não. Quer apanhar para abrir? Abrir a Bíblia, o que é que diz aí? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Isso ficou no meu coração. Já quer ir para a igreja? Não, quero não. Leia de novo. E aí chegava um ponto de dizer, não, é melhor ir para a igreja, né? É melhor ir para a igreja. Isso ficou no coração. O pai deve educar seus filhos, deve ser um exemplo espiritual e também um exemplo de educador nessa área da vida. Por último, nós temos aqui a conduta do filho. Isso aqui está sintetizado no subtópico 2 e subtópico 3 do ponto de número 3 da nossa lição. Os filhos, eles devem respeitar e reconhecer a autoridade dos pais. E eu separei aqui duas coisas bem interessantes. Em primeiro lugar, a Bíblia prescreve a obediência. O filho deve obedecer ao pai. Isso parece que isso está invertido na nossa sociedade. É os pais que obedecem os filhos. Parece que os pais se tornaram escravos dos filhos, mas eu venho de um tempo em que os filhos obedeciam os pais. Se o pai estivesse conversando assim com uma pessoa, a mãe estivesse conversando assim com uma pessoa, e eu passasse no meio, era a gente diz aqui, uma malaca que recebia no pé do vidro. Para quê? Para aprender a respeitar. Olha, quando eu estiver conversando, não venha me interromper não, respeite os mais velhos. Eu sou de um tempo que a gente tomava a bênção. Não tomar a bênção no sentido místico, né? Mas pedir a bênção dos pais. No Antigo Testamento, a gente vê a bênção dos pais. Abraão abençoou Isaac, Isaac abençoou os filhos, Jacó abençoou seus 12 filhos. A gente tem esse costume de tomar a bênção. Pai, me abençoe. Né? De tomar a orientação dos pais. E quando o filho obedece aos pais, olha, irmão, quanta tristeza é evitada. Olha, se eu tivesse... Tem certas coisas que às vezes a gente desobedeceu quando criança, desobedecia os pais, tinha evitado se machucar, tinha evitado certos tipos de sofrimento. Quando o pai diz assim, menino, não brinca com isso aí não, que tu vai se queimar. E a gente pulando fogueira, pegando um negócio, queimando, não sei porque que o menino tem essa vontade de queimar as coisas. A gente ficava queimando mato, essas coisas. E não mexe com isso aí, tu vai se queimar e findava se queimando. Né? Eu lembro de um exemplo que mãe dizia direto, olha, para de brincar, essa brincadeira tu vai se machucar. A gente tinha uma construção, ela estava mais ou menos assim 1 metro construído, né? E a gente brincava, era uma brincadeira chamada pega-ajuda, correndo em cima do alicerce da casa. Tinha que correr em cima do alicerce da casa. Se caísse, perdia a brincadeira. E mãe dizia, não brinca disso que tu vai se machucar. Qual foi o resultado? Não obedeci. Aí comecei a correr por cima dos alicerces. Correndo por cima dos alicerces, pisei em falso, escorreguei. Aí na hora que caí, passei aqui essa parte aqui da costela aqui todinha, debaixo do braço até a costela, relei no tijolo. Passei quase 2 meses dormindo só de um lado, porque aqui estava só a carne viva aqui, todo relado, todo cuidado. Se tivesse obedecido o pai e mãe, tinha evitado de sair. E na vida, a gente deve observar essa questão da obediência. Quando o pai diz assim, filho, não aprova esse namoro. Teu pai tem experiência, tua mãe tem experiência, escuta ele. E tu vai evitar muitos desgostos na tua vida. Em segundo lugar, o filho deve honrar o pai e a mãe. É interessante de que a lição traz algo bem plausível aqui. Honrar envolve amor, respeito e até o sustento em caso de necessidade, isso mesmo. E a obediência é devida enquanto os filhos viverem sob a tutela dos pais. Mas a honra, ela deve ser para a vida toda. Você deve honrar o seu pai em todo o tempo. Não na velhice abandoná-los, mas honrá-los, continuar cuidando deles, dando assistência. Quer ser um filho cheio do Espírito Santo, quer ser um jovem crente cheio da graça de Deus, obedeça e honre os seus pais. E meus irmãos, eu quero finalizar a nossa lição de hoje, trazendo aqui pelo menos 2 apelações para que a sua vida melhore. A primeira delas é que você desenvolva a prática do culto doméstico. Chame seus filhos, chame sua esposa, sentem na mesa, façam a leitura da palavra, cantem hinos, porque esse ambiente é um ambiente de interação, é um ambiente de comunhão, é um ambiente
de crescimento e de despertamento espiritual. Você vai fazer com que sua esposa ame a palavra de Deus, com que seus filhos amem a palavra de Deus. Então desenvolvam a prática do culto doméstico. Em segundo lugar, se você está enfrentando dificuldades em seu relacionamento conjugal, certo pastor disse 3 palavras que podem salvar o seu casamento. A primeira delas é: eu errei. A segunda, me perdoe. E a terceira, com a graça de Deus, vou melhorar e nunca mais vou fazer isso. Eu agradeço a você que chegou até aqui neste ponto da aula. Deus abençoe sua vida. Compartilhe boas coisas, compartilhe boas novas e abra a jaula. Uma boa semana para todos vocês.